Salve vivas, este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que apresenta nesta edição. O comandante do Exército diz que Supremo está acima da Constituição. Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 2024. A dengue é uma emergência de saúde pública em praticamente todo o país. Turismo religioso, mais uma potencialidade do Paraná. Presidente Zelensky da Ucrânia afirma que é erro Lula se encontrar com o presidente russo. Tem ainda o futebol Alegria do Povo, comentário Cidadania e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Um fato marcante merece nossa atenção. Este ocorrido se relaciona ao comandante do Exército Brasileiro, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Antes dessa notícia, preciso te informar que lá nos Estados Unidos e em todos os países democráticos, o militar faz juramento em defesa à Constituição. Isso posto, vamos à notícia. O comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, em depoimento para uma comissão da Câmara Federal, respondendo a um questionamento do deputado Marcel Weingarten, deixou claro que sua principal preocupação é obedecer às ordens judiciais. O deputado Marcel argumentou: se a ordem for ilegal, no que o general respondeu de pronto: não lhe cabe fazer esta interpretação, mas sim obedecer. Chegando ao ponto de dizer que mantém conversa com o ministro Alexandre de Moraes para sanar eventuais dúvidas em relação a como cumprir suas decisões. Esse diálogo é revelador. Segundo o mais poderoso general do país, a lei equivale ao Supremo decidir, sem espaço para qualquer questionamento, ou seja, o general deixou bem claro que, para ele, o Supremo está acima da própria Constituição. Isso, sem sombra de qualquer dúvida, vem nos mostrar por que o nosso país vive essa insegurança jurídica. Qualquer cidadão de bem no planeta Terra defende a sua Constituição. Então, são atitudes como esta do supermilitar do Exército que comprova o porquê que a população brasileira tem vergonha hoje dos militares superiores, do Exército, logicamente. Esse tipo de gente só tem um ideal: servir aos poderosos. O resto é justificado pela fala do ministro Barroso. Perdeu, mané. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular.
Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, lançou em Brasília a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho 2024, com o tema Segurança em Máquinas e Equipamentos. A mobilização tem o objeto de conscientizar empresas e trabalhadores sobre a importância da segurança e da saúde no ambiente de trabalho. Marinho defendeu a modernização dos parques produtivos, onde existem maquinários envelhecidos e também sucateados, com apoio de financiamentos de bancos públicos, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e também o Banco do Brasil. Portanto, o debate com as confederações das empresas, se é verdade que as máquinas e equipamentos estão provocando na escalada de acidentes, a maioria deles, alguma coisa está errada. Isso está errado lá nas plantas industriais. Se a gente não atacar esse processo, não há campanha nem sensibilização que resolva se o equipamento está inadequado, disse o ministro. A dengue é uma emergência de segurança pública em praticamente todo o país. Transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, pode levar à morte, em casos mais graves. Somente nesse período de epidemia, iniciado em junho de 2023, o Paraná soma mais de 219 mil casos confirmados e 451 notificações, além de 140 óbitos. Os boletins publicados semanalmente ajudam no monitoramento da doença e também na adoção de estratégias de saúde pública. No Paraná, a dengue é diagnosticada de diferentes maneiras: critério clínico, exames laboratoriais, exames por amostras e outros exames são fundamentais para que a dengue seja diagnosticada. O primeiro é feito pelos médicos no momento da consulta e os demais são coordenados pelo Laboratório Central do Paraná, com investimentos anual superior a R$1 milhão. Diferente da Covid-19, os exames laboratoriais são utilizados para critérios de vigilância em saúde, ou seja, Paraná monitorando, não sendo obrigatório para o diagnóstico da doença. Um sistema de alerta via mensagem de celular, que vai ajudar a população em situações de desastres naturais, como alagamentos e deslizamentos decorrentes de chuvas intensas, deverá ser colocado em prática pelo governo federal até o fim de maio, por meio de um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A ideia é aumentar a sinergia entre os entes federativos, bem como organizar e definir planos de contingências mais eficientes para informar a população sobre ocorrências deste tipo. Por meio desses canais de comunicação, as pessoas vão saber o que fazer para onde ir também nessas situações de emergências. O tema foi abordado pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdes Góes. O 6º Fórum do Turismo Religioso do Paraná, que acontece no próximo dia 24 até o dia 26, em Lunardelli, no Vale do Ivaí, segue com inscrições abertas. O evento irá reunir representantes de diversas expressões religiosas e profissionais envolvidos com o setor, entre destinos turísticos, poder público e iniciativa privada, agentes de viagens. As inscrições podem ser feitas pela internet no link do Paraná,
e é possível conhecer toda a programação e verificar indicadores de hospedagem em hotéis conveniados com o evento. Serão discutidos ações para fortalecer o turismo religioso no Paraná e como aumentar a visibilidade dos municípios com potencial neste segmento. A ideia é também proporcionar a troca de experiências em um maior envolvimento da comunidade que vive nas cidades e que abrigam esses santuários. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que seria um grande erro o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrar pessoalmente com o líder russo Vladimir Putin durante a realização da cúpula dos BRICS, que vai acontecer em Kazan, na Rússia, no mês de outubro. A afirmação de Zelensky foi uma resposta a uma pergunta sobre como ele via a possível viagem de Lula para a cúpula dos BRICS, depois de o líder brasileiro não ter atendido diversos convites para visitar a Ucrânia e conhecer a realidade da guerra. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Olá, eu sou Olímpio Carlos, psicoterapeuta especialista em hipnose clínica e programação neurolinguística. Hoje vamos discutir sobre um assunto que às vezes nós não levamos em consideração, mas que de forma inconsciente acaba assim dificultando às vezes muitas ações que nós queremos fazer em nossa vida. Eu quero falar hoje com você sobre crenças limitantes. Tu sabe o que é crença limitante? Crenças limitantes é tudo aquilo que nós aprendemos na nossa infância. É tudo aquilo que as pessoas colocaram pra gente de que era certo ou de que era errado, de que fazia mal ou não para gente. E essas crenças limitantes acabam, de certa forma, atrapalhando muito o nosso desenvolvimento pessoal nos dias de hoje, quando adulto, porque às vezes uma crença mal colocada lá no passado atrapalha um grande passo que você possa estar dando agora, aqui no presente. Eu poderia aqui estar citando inúmeras crenças limitantes, crenças que limitam a nossa caminhada, crenças que limitam a nossa vida, crenças que colocam uma barreira na nossa frente. Podemos falar de religião, podemos falar de relacionamentos, podemos falar de coisas que fazem mal para a nossa saúde e que às vezes não tem nada a ver com a realidade. Eu quero que você analise friamente dentro de você, qual é a crença limitante que atrapalha a sua caminhada. Você sabe. E que aquele certo, que aquele errado, hoje não existe nada de verdade, e sim atrapalhar a sua caminhada. Se você identificou dentro de você algum tipo de crença limitante e não consegue resolver, procure ressignificar essa crença, procure ajuda,
procure um terapeuta, procure alguém que possa dar mais sentido na sua vida, eliminando essas crenças limitantes. Até a próxima. O presidente do Banco Central praticamente liberou o Copom do compromisso de reduzir a Selic em 0,50 ponto percentual na próxima reunião em maio, se a falta de previsibilidade persistir alta, sinalizou Campos Neto. Pode atrapalhar o plano assumido pelo comitê em março. A piora do cenário externo é óbvia, mas era esperada de certa forma. O susto com o comportamento da inflação nos Estados Unidos não aconteceu só agora. Há pelo menos 3 meses que a expectativa para o início do corte de juros pelo FED sofre ajustes, de novo irrelevante. É o risco de o Banco Central americano nem conseguir reduzir a taxa em 2024. Isso já foi suficiente para impulsionar o dólar no mercado internacional. O governo do Paraná monitora permanentemente a saúde dos paranaenses em todos os níveis e um dos resultados dessa ação é o aumento de 89% no número de pessoas que tiveram o estado nutricional avaliado nas unidades de saúde da atenção primária entre 2019 e 2022. Ele envolve a avaliação de marcadores do consumo alimentar. Os dados são preocupantes e indicam a alta prevalência de excesso de peso e maus hábitos alimentares, com excesso de bebidas adoçadas e alimentos ultraprocessados. De acordo com um levantamento da Secretaria da Saúde, os hábitos alimentares de 1.553.000 pessoas foram avaliados na atenção primária à saúde em 2019 e 2.936.000 em 2022. Em 2012 foram 803.000 pessoas, o que aponta um aumento de 265% em uma década. Os números do ano passado envolveram cerca de 30% da população, o que garante uma avaliação mais detalhada e o delineamento do perfil do Paraná, fornecendo subsídios para o planejamento de ações voltadas às necessidades de saúde. As demissões por justa causa, penalidade máxima no contrato de trabalho sem direito à multa, cresceram no Brasil e bateram recorde em janeiro, com 39.511 casos, o maior número em uma década, segundo o levantamento da LCA Consultores. São cerca de 2,09% dos 1.887 desligamentos totais do mês, uma porcentagem consideravelmente superior aos 1,77% em dezembro de 2023. Em fevereiro, a margem das demissões por justa causa diminuiu, mesmo com o aumento dos desligamentos totais, para cerca de 1.942.000. Uma circunstância similar já tinha sido observada em janeiro de 2024, quando 2,12% das demissões ocorreram por justa causa. Uma década depois, especialistas avaliam que o cenário do mercado de trabalho está se transformando, com o aumento das demissões em massa do ano passado e uma mudança nas perspectivas dos trabalhadores. A Sanepar venceu o prêmio Campeões do ODS 6, promovido pela Global Water Intelligence e Global Water Leaders. A revelação ocorreu em Londres. A premiação, conquistada pela primeira vez pela campanha paranaense, reconhece os esforços das empresas para atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 6, da Organização das Nações Unidas, a ONU. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. A divulgação do resultado ocorreu na cerimônia do Global Water Awards 2024, durante o Global Water Summit 2024, principal evento corporativo do setor de água e esgoto do mundo. A companhia concorreu com outras 37 empresas do setor da América Latina, Ásia e África e estava entre as 4 finalistas após o primeiro processo seletivo. A votação final foi aberta para os líderes das 300 empresas de água e esgoto, que impulsionam a universalização sustentável dos serviços para 300 milhões de pessoas no mundo. O principal diplomata da União Europeia alertou que o Oriente Médio está à beira de uma guerra regional e que os líderes europeus devem pedir a Israel uma resposta contida aos ataques aéreos do Irã no fim de semana. O Irã lançou um ataque histórico em retaliação a um suposto bombardeio israelense ao consulado iraniano na Síria no início deste mês. Não podemos escalar, não podemos ir passo a passo, respondendo cada vez mais, até chegarmos a uma guerra regional, disse Joseph Borrell,
ao chegar à Itália para uma reunião com os ministros dos negócios estrangeiros do G7. Isso, a guerra regional enviará ondas de choque para o resto do mundo, mas particularmente para a Europa. Borrell disse que o apoio humanitário aumentou muito pouco para que Gaza e que a ajuda que chega ao enclave foi muito insuficiente. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Relatório divulgado pelo Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos lista 44 decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relacionada à moderação e remoção de conteúdos publicados em redes sociais por pessoas investigadas na Corte. O documento elenca 49 decisões tomadas pelo gabinete do ministro em 25 processos, sendo 44 delas sigilosas. Além disso, menciona 22 processos sigilosos e 3 públicos, nos quais foram expedidas as ordens do ministro. Todos foram incluídos no relatório com os códigos de verificação de autenticidade, censurados em uma tarja, o que impede a validação da veracidade das peças no STF, segundo o que foi divulgado pelo Congresso americano. Entre os investigados que tiveram seus perfis bloqueados em redes sociais estão o senador Marcos Duval, do Podemos, o influenciador Bruno Monteiro, conhecido como Monarque, a ex-deputada Cristiane Brasil, os jornalistas Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino e os blogueiros, além de outros como Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. A região de Ponta Grossa deve assumir a liderança na produção de cevada na safra que começa a ser plantada agora. A primeira amostra é que a semeadura já iniciou nessa regional, representando uma alteração importante. Normalmente, o plantio começa em maio, pela região de Guarapuava, que no ano passado foi a maior produtora. A alternância no espaço ocupado pela cevada no Paraná é uma das informações que estão no Boletim de Conjuntura Agropecuária da semana, aonde o documento é preparado pelos técnicos do Departamento de Economia Rural Federal da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Na regional de Guarapuava, a cooperativa agrária centraliza os trabalhos de processamento. Em 2023, concentrou 48%, 134 mil toneladas das 278 mil toneladas de cevada produzida no Paraná. Quando voltar de uma agenda do G20 nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tem uma missão para frente: articular para frear o avanço de uma proposta de emenda à Constituição que eleva o ônus para os membros do Judiciário e do Ministério Público.
a cada 5 anos. A chamada PEC do quinquênio, portanto, essa proposta passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e vai passar por debate no plenário. Depois de 5 sessões, o texto já pode ser votado. O governo, então, está preocupado com o impacto nas contas públicas. Há cálculos diferentes e que dependem de quantas carreiras podem ser beneficiadas. Mas o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, chegou a falar em 42 bilhões de reais ao ano. Agora a alegria do povo chegando no futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, Biro. Boa noite a todos. A semana gaúcha para o Atlético começou na quarta, com o Atlético sendo derrotado pro Grêmio. Domingo, 4 da tarde, na Arena, o Atlético encara o Inter de Porto Alegre, que ganhou do Palmeiras. E aí, na final de semana que vem, vai encarar o Juventude. 3 adversários que dá pra... Um já passou por cima do Atlético, que é o Grêmio. E o Inter e o Juventude, Zé? O Inter está embalado. O Inter, além dessa vitória marcante frente a um dos candidatos ao título, o Palmeiras, também estreou vencendo, tem 2 resultados positivos. O Colorado está com um bom time, tem um bom comando técnico, então o Internacional deve ser um adversário extremamente perigoso para o Atlético Paranaense. Dizer que o Atlético é favorito por jogar em casa, onde é praticamente imbatível, é uma temeridade. Porque o Internacional é um bom time, é um time experiente e o Atlético ainda não encontrou aquela linha de jogo que precisa ter para realmente suplantar os adversários. Vai ser um jogo difícil este do Atlético Paranaense frente ao Internacional. Mas o Atlético terá a seu favor a presença da sua imensa e vibrante torcida. E o Curitiba, Zé? Domingo, 18 horas, estarei ao seu lado, ao lado do Jorge Cury, pela nossa Rádio Cidade, também parceira aqui da nossa Central TV, acompanhando o Curitiba. Para muita gente, o Curitiba entra derrotado. Você pensa assim ou não? Não penso dessa forma, mas entendo ser uma dificuldade a ser enfrentada pelo Curitiba. Dificuldade porque todos sabem que o Curitiba não tem um elenco de boa qualidade. Alguns jogadores até bons, mas no Globo deixa a desejar. Deve estrear o Morelli, pode ser que dê uma nova configuração ali ao meio-campo do Curitiba. A expectativa é que estreie bem, mas realmente é difícil, porque a Ponte Preta é um adversário perigoso. Tanto é que há muitos anos o Curitiba não vence a Macaca. 3 anos, né? Há 3 anos que não vence a Macaca, então é um jogo de extraordinário risco. Beleza, Johnny? Um abraço pra você. Até outra, né, Zé? Até outra. Valeu, bom final de semana a todos. A notícia que nos faz bem. Uma jovem de Bradford, na Inglaterra, com uma condição genética rara, foi curada por médicos britânicos depois de anos procurando um diagnóstico. Kaisho, de 13 anos, é um dos 21 casos do mundo de uma doença linfática conhecida como síndrome de White. A adolescente também tinha a cistite quilosa grave, caracterizada por acúmulo de líquido linfático no abdômen. Ming Shen, mãe da menina, quase se cansou de procurar um tratamento, até que a notícia boa chegou. A adolescente foi internada no Royal Street University Hospital e lá foi submetida a um tratamento inovador durante 5 semanas, até receber alta. Depois de anos buscando respostas, Kai foi encaminhada para um hospital em Stoke-on-Trent. Lá a garota foi atendida pela doutora Nona Mossad, radiologista, intervencionista e especialista em intervenção linfática. A situação de Kai era muito difícil, segundo a profissional, uma vez que o acúmulo do líquido linfático pressionava os órgãos internos da menina. Então, graças à atenção, estamos saudando a ciência. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer.
Shalom a todos, sem exceção.